E aí galera do Me Salva, tudo tranquilinho? Sejam muito bem-vindos a mais um módulo, cara. Dessa vez vamos falar de soluções. O que a gente vai falar nesse módulo? Várias coisas, irmão. Diluição, misturas de soluções, a classificação das soluções, expressões de concentração, entre outras tantas coisas, cara. Então presta atenção e vem comigo, irmão. Olha só. Primeira coisa, cara, quando a gente fala em soluções, o que a gente tem que entender por soluções? Soluções nada mais é, olha só, já vou dizer aqui para ti, olha só. Solução nada mais é do que soluto mais solvente, cara. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Essas são os dois componentes das soluções, beleza? O que está em maior quantidade é o solvente. Maior quantidade. O que está em menor quantidade, nós dizemos que é o soluto, irmão. Beleza? Menor quantidade. Então, o princípio básico então é entender. Solução nada mais é do que soluto mais solvente. Agora, de uma forma mais esdrúxula, vou falar para vocês. O que é solução, cara? Solução no dia a dia. Presta atenção, quando tu levanta de manhã e toma aquele Nescau com leite, meu querido, isso é uma solução, cara. Tua mãe prepara aquele Nescauzão com leite, vai lá e mistura 2 colheres, 3 colheres de Nescau e enche um copão de leite. Isso é uma solução, cara, ou seja, é a mistura de dois componentes formando uma única solução. Olha só, é uma mistura homogênea, cara. Isso é muito importante, hein? É uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, tranquilo? Então aquele Nescauzão que a tua mãe prepara é uma solução, certo? As soluções, elas existem nos 3 estados físicos, assim como existem os 3 estados físicos da matéria, as soluções também estão presentes nos seus 3 estados físicos. Olha só, estado, soluções gasosas, soluções líquidas e soluções sólidas, cara. Tranquilo? Vamos lá, vamos aos exemplos e explicar uma por uma. Por exemplo, soluções gasosas. Me dê exemplos, Josué. Claro, cara, olha só, soluções gasosas. O ar atmosférico. O ar atmosférico que nós respiramos nada mais é do que uma mistura de nitrogênio mais oxigênio. Essa é a composição do ar atmosférico, ou seja, o ar é uma solução gasosa, cara. Vamos lá, soluções líquidas, Josué. Claro, te liga. Gasolina, por exemplo. O etanol do posto de combustível, né, que é o álcool, são soluções líquidas, cara, tranquilo? Tanto a gasolina como o etanol, aliás, só a gasolina, né, é uma mistura de hidrocarbonetos com água, e o etanol que vem da cana-de-açúcar também é uma mistura que se adiciona um pouco de água, ou seja, são soluções, se enquadram no contexto de soluções, que são misturas homogêneas, tranquilo? E soluções sólidas, Josué? Te digo outras, cara. Ligas metálicas, meu querido. Metálicas. O que são ligas metálicas? Por exemplo, meu relógio, cara, é uma liga metálica. Te liga só, ligas metálicas são misturas de 2 ou mais componentes. Por exemplo, a gargantilha que tu deve estar usando, o relógio que eu te dei de exemplo agora, beleza? São soluções sólidas, ou seja, ligas metálicas é a mistura de 2 componentes sólidos. A maioria dos casos, por exemplo, zinco mais cobre é uma liga metálica, é uma solução. Tranquilo, pessoal? Bom, nessa primeira aula eu também gosto de dar um conceito inicial para vocês, uma coisa que nós iremos utilizar bastante ao longo desse módulo inteiro de soluções. O que é, cara? Já vou te apresentar o seguinte: concentração comum, cara.
concentração comum. Então te liga, olha só, a concentração comum ela é massa sobre volume. Tranquilo? Esse é o conceito inicial. Aí que vem o que eu vou te dizer. Massa de soluto, cara, sobre volume de solução. Solução, perfeito? A concentração comum, ela pode ser expressa de várias maneiras, cara. Olha só, gramas por litro, por exemplo. Que mais? Miligramas por litro. Que mais? Quilogramas por ml. E percebam, todas estão sendo expressas em massa por volume. Massa por volume. Massa por volume, que é a definição de concentração, né? Mais especificamente, a concentração comum, que iremos falar bastante ao longo do módulo, é massa de soluto sobre volume de solução. E as suas principais unidades de massa por volume, então, é gramas por litro, miligramas por litro, quilogramas por ml. Tranquilo, cara? Olha só um exemplo que eu vou te dar aqui, meu. Um exemplo, presta atenção, meu querido, olha só. Eu tenho lá um copo, um copão azul, e boto nesse copo o quê? Vou botar Nescau, cara. Eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo simples e que tu entende. Vou lá e boto umas colheres de Nescau, né? Não sei, deixa eu ver. 40 gramas de Nescau. 40 gramas do meu achocolatado. Beleza? Botei 40 gramas do meu achocolatado. O que que eu faço agora? Eu vou lá e adiciono, vou fazer, olha só. Vou fazer em verde porque eu não tenho a cor branca, né? Adiciono 400 ml de leite, cara. Tá, mas só um pouquinho. Leite verde, o leite tava meio azedo, tava meio punk esse leite. Mas enfim, é um achocolatado lá. Eu tenho Nescau mais leite. Tranquilo? Eu quero que tu me diga a concentração comum em gramas por litro, cara. Beleza, cara, beleza. Primeiro, qual é a definição de concentração comum? Massa de soluto sobre volume de solução. Então vamos lá. Olha só. Massa de soluto. Lembrando, soluto é aquele que está em menor quantidade, aquele que vai ser dissolvido. Quem é? É o meu Nescau, cara, é o meu achocolatado. Qual é a massa dele? Então, primeiro dado eu já tenho. Concentração. Massa de soluto. 40 gramas. E agora, volume de solução. Eu uso os 400 ml? Não, cara, eu quero em litros. Aqui eu tenho em ml. Como é que eu transformo os ml para litro? Barbada, vou fazer aqui no canto para ti, olha só. 1 litro representa 1000 ml. Tranquilo? Eu tenho 400 ml, cara, de leite. Isso me dá quanto? Este X vai representar 0,4 litros de leite eu tenho. Beleza? Então, a concentração que eu quero que tu me expresse em gramas por litro, eu já tenho massa de soluto, 40 gramas. Volume de solução, cara, 0,4 litros, meu querido. Qual é a concentração comum desse Nescau, desse achocolatado que eu preparei? Aproximadamente 100 gramas por litro. Então, a próxima vez, cara, que tu te levantar de manhã e for preparar aquele Nescau, ou a tua mãe for preparar para ti, tu já pode calcular a concentração desse Nescau que tu preparou, cara. É só fazer o quê? Massa de soluto sobre o volume de solução, beleza? Essa é a concentração comum. Iremos utilizar bastante ao longo desse módulo. Beleza, gurizada? Um grande abraço e bons estudos!